Boa noite a todos. É com muita alegria que hoje nós estamos transmitindo a palestra da noite. Eu vim aqui especialmente fazer essa introdução para o meu pai, que será o palestrante, falará sobre os milagres no Evangelho. Mas antes, eu farei uma prece inicial para então passar a palavra ao palestrante da noite. Então, vamos todos elevar as nossas vibrações, mentalizando nosso Mestre Jesus, irradiando energias positivas a todos, ao nosso palestrante, para que consiga transmitir a mensagem da melhor forma possível, que o Evangelho da noite chegue a todos e que a compreensão seja geral e a melhor possível. Que a espiritualidade superior abençoe a todos essa noite e que os trabalhos sejam e fluam da melhor forma possível. Que assim seja, estejam todos em paz. Então, passo a palavra ao meu pai, que proferirá a palestra da noite. E aí, pode ser assim mesmo? Pode. Muito bem. Boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja com todos nós. Agradeço a coordenação do grupo Evangelho segundo o Espiritismo do Cianluz, pela oportunidade, e a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer falar dessa doutrina consoladora, a terceira revelação. O tema proposto é, como o Bruno já disse, os milagres do Evangelho, segundo o livro A Gênese, de Kardec, que nós temos a Gênese de Moisés, mas eu peguei o 15º capítulo do livro A Gênese, que trata exclusivamente dos milagres do Evangelho. Lembremos que o livro A Gênese, ele é constituído em 3 partes. A primeira parte é a Gênese propriamente dita, a segunda, os milagres, e a terceira, as predições. A segunda parte, os milagres, ela é composta por 3 capítulos. O capítulo 13º, caracteres dos milagres, o 14º, os fluidos, e o 15º, os milagres do Evangelho. Falaremos sobre esse capítulo 15º, mas usaremos também os 2 capítulos anteriores para explicar os ditos milagres. Então, a palavra milagre significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. No entender da maioria, um milagre implica a ideia de um fato sobrenatural, sem explicação. No sentido teológico, é uma derrogação das leis divinas, das leis da natureza, por meio da qual Deus se manifesta o seu poder. Mas Kardec cita em O Livro dos Médiuns que se um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la suspensa sem ponto de apoio, não constitui isso uma derrogação da lei da gravidade, que é uma lei divina? E o próprio Kardec responde, constitui, mas da lei conhecida. Assim como a transmissão de um telegrama a 500 léguas, daria 800 quilômetros, né? Seria um milagre, algum tempo antes da descoberta do telégrafo. Imagina vocês, a época de Kardec, alguém falar à distância, usando um celular sem fio, ver imagens em um aparelho de TV. Imagina um Boeing decolando com mais de 400 mil quilos. Alguém acreditaria nessas possibilidades? Passaria por louco. Seriam milagres se isso acontecesse naquela época. Mas hoje não, é um fato, são fatos naturais, né? Portanto, Deus não faz milagres, nem Jesus, nem os santos, porque sendo perfeitas as leis divinas, não é necessário alterá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam conhecimentos. Muitos imputam, inclusive, a Satanás o poder de revogar as leis divinas, sem a permissão de Deus. Então, o Satanás seria mais poderoso do que Deus. Logo, Deus não poderia, um dos seus atributos, a onipotência, o poder sobre tudo, ele compartilharia esse poder com o demônio. E outros alegam, inclusive, que Deus poderia delegar poder a Satanás, para que esse mais facilmente induzisse os homens ao mal. Aí faltaria a Deus a soberana bondade. Portanto, em ambos os casos, há negação dos atributos divinos, como a onipotência divina
e a sua bondade, a sua misericórdia infinitas, sem as quais Deus não seria Deus. Com relação a Jesus, a sua superioridade em relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo físico. O corpo físico também tinha sensações que eram repassadas ao seu perispírito e ao seu espírito, também sentia dor, mas na superioridade do espírito do nosso irmão maior, que dominava de modo absoluto a matéria. A sua alma se achava presa ao corpo somente pelos laços estritamente indispensáveis. Constantemente desprendida, ela lhe dava a dupla vista e de excepcional penetração, além da qualidade de seus fluidos perispirituais de imensa força magnética. Assim, os ditos milagres são explicados à luz do Espiritismo devido ao conhecimento de alguns fatos. Vou citar 4 apenas. Da dupla vista. O que é a dupla vista? A pessoa vê à distância, porque ele vê com a alma. Muitas vezes a gente fala, né? Vê com os olhos da alma. A alma não tem olhos, né? Ela vê como um todo, né? Então, nesse caso, os objetos se tornam transparentes. Então, a pessoa vê a grandes distâncias, né? Não é clarividência. Muitas vezes a pessoa confunde com clarividência. Clarividência é quando o médium vê espíritos, vê entidades de outra dimensão, mas não a distância e coisas materiais como lhe dá a dupla vista. Um outro fato que nós devemos nos reportar é da ação dos fluidos de Jesus, proporcionando as curas e as ditas ressurreições. Nos casos de desobsessão, devido à superioridade moral do Cristo, capacitando também a controlar até fenômenos atmosféricos, e da sua palavra. A sua palavra capaz de saciar espiritualmente os presentes que esqueciam da fome e da sede físicas, como as parábolas da multiplicação dos pães, dos peixes, a conversão de água em vinho, dentre outros. No livro A Gênese, nesse capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, o primeiro item que aparece é sonho. Então, o sonho não é um milagre, mas assim o consideraram pela falta de conhecimento que eles tinham à época de Jesus da emancipação da alma durante o sono. José, o pai carnal de Jesus, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe aconselhou que fugisse para o Egito como menino. Então, durante o sono, é quando o espírito desprendido dos laços da matéria entra em contato com a vida espiritual, onde encontra com seus conhecidos, inclusive com seu guia, com o seu mentor. Né? E aí, esses guias, os mentores, espíritos amigos, espíritos familiares, aproveitam para se manifestar, dando conselhos, né? Mostrando determinados caminhos que a gente deve seguir, mostrando caminhos que a gente deve desviar, que estamos equivocados na nossa maneira de agir, e assim por diante. E são numerosos os casos de avisos em sonho, porém, nós não se deve inferir daí que os sonhos são avisos, nem que tem uma significação, tudo que se vê em sonho. Nós devemos saber interpretar, e a interpretação de sonhos é um pouco difícil, e muitas vezes controverso, né? E outro tópico que Kardec aborda nesse capítulo, a estrela dos magos, ou dos reis magos. Disse que uma estrela apareceu aos magos que foram adorar Jesus, está no Evangelho de Mateus. E essa estrela ia à frente, mostrando-lhes o caminho, e se deteve quando se encontraram com Jesus. Então, seria possível, um fato dessa natureza, uma estrela, né, ela sair da sua trajetória e se direcionar a um determinado caminho, mostrando caminho a 3 tidos reis magos? Na época, eles acharam que as estrelas, né, elas eram pontos luminosos pregados no firmamento, mas suscetíveis de cair sobre a terra. Hoje já se conhece a natureza das estrelas, né? Então, no caso, foi uma estrela que guiou os reis. A estrela mais próxima de nós é o Sol. Imagina vocês, o Sol saindo da sua órbita, né, se desfazendo
de todos os seus planetas que gravitam em torno dele, para mostrar um caminho para os 3 reis magos. Um espírito, sim, um espírito pode aparecer sob a forma luminosa ou transformar uma parte do seu fluido perispirítico em foco luminoso. Espíritos de alta envergadura, eles resplandecem, né? Muitos fatos desse gênero, modernos e perfeitamente autênticos, se procedem desta causa, que nada apresenta-se de sobrenatural. Seria um espírito de alta envergadura se tal fato realmente ocorreu, mas nunca uma estrela. Porque o Sol é uma estrela que gira em torno do centro da nossa galáxia, juntamente com todo o sistema solar e uma grande quantidade de outras estrelas e sistemas estelares inúmeros que tem na nossa galáxia. Todas elas têm um movimento definido, girando em torno do centro da galáxia. Ela não pode sair da sua trajetória, né? Um outro item interessante que nós vamos explicar em relação à dupla vista, ficando bem claro que a dupla vista é a visão da alma até onde ela pode irradiar os objetos à sua frente se tornam transparentes. Tem um fato interessante. Paul Hill, da NASA, permaneceu 6 dias em Uberaba e constatou que a aura espiritual de Chico Xavier era sentida num raio de 10 metros. Fato considerado extraordinário, pois outros médios pesquisados mostraram uma aura de um raio de apenas 2 centímetros. Então, a maioria dos médios tem uma aura de apenas 2 centímetros. Chico Xavier irradiava até 10 centímetros, até 10 metros, provavelmente mais do que isso, mas foi o que foi detectado. Agora, imaginam vocês a aura de Jesus, a amplitude que ela assambarcava. Então, vamos ver como essa dupla vista se manifestou em 3 fatos narrados nesse capítulo. O primeiro é a entrada de Jesus em Jerusalém. Então, quando Jesus e seu grupo se aproximaram de Jerusalém, Jesus enviou 2 de seus apóstolos ou discípulos, dizendo-lhes: ide a essa aldeia que está à vossa frente, e lá chegando, encontrareis amarrada uma jumenta, e junto dela o seu jumentinho. Desamarrai e trazei-os. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo deixará que os conduzais. Os discípulos, então, foram e fizeram o que Jesus lhes ordenara. E acharam, como foi dito, a jumenta e o jumentinho, e o trouxeram, e cobriram com as suas vestes, e Jesus montou na tida jumenta. Então, como que Jesus sabia que havia lá a jumenta e o jumentinho? A dupla vista lhe dava essa visão do local e até dos pensamentos dos donos. Sabia que se falasse para eles, o Senhor precisa da jumenta. Ele cederia. Então, tudo isso é explicado pela dupla vista. Um segundo item da dupla vista é o tido beijo de Judas. Jesus disse aos seus apóstolos reunidos, ele e os 11, Judas já saído, levantai-vos, vamos, que está perto daqui aquele que me há de trair. E nem acabara de falar isso, e Judas entrou. Entrou, chegou ele e uma tropa armada de espadas, de paus, imagina vocês, né? Para capturar Jesus. Ora, Judas, o que o traía, havia combinado com seus comparsas um sinal para que reconhecesse Jesus, dizendo-lhes: aquele a quem eu beijar é esse mesmo que procurei. Apoderai-vos dele. Logo, pois, Judas se aproximou de Jesus e disse: mestre, eu te saúdo, e o beijou. Jesus lhe respondeu: meu amigo, que viesse fazer aqui? Ao mesmo tempo, os outros avançaram, se lançaram contra Jesus e dele se apoderaram. Porque Jesus sabia que Judas estava chegando e a intenção dele é a dupla vista. Fazia com que ele via de longe e lia os pensamentos de Judas e daqueles que estava procurando. E uma terceira passagem é da pesca milagrosa. Isso é bem comentada, né? Narra assim: um dia, estando Jesus à margem do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, com a multidão comprimisse para ouvir a sua palavra, viu ele 2 barcas atracadas à borda do lago, e das quais os pescadores haviam desembarcados e lavado suas redes.
Ele entrou numa dessas barcas, que era de Simão Pedro, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem, e, tendo-se sentado, ensinava o povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o mar e lança as tuas redes de pescar. E o Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco elas não afundaram. Então, veja bem, por que eles não sabiam que tinha peixe ali? Eles tinham os olhos físicos, né, que têm uma certa competência, obviamente, mas que a nossa visão ainda é muito míope. Jesus, com a sua visão da alma, conseguia enxergar nas profundidades os cardumes, os peixes que se aproximavam, né? Com relação a um outro item, curas, que esse, às vezes, é muito controvertido, né? Mas Jesus transformava os fluidos em agentes terapêuticos, que curava e restaurava tecidos, usando o pensamento e a vontade. O que os espíritos fazem no mundo espiritual? Eles têm braço? Não. Manipulam como nós? Não. Como que eles manipulam o que eles querem? Usando o pensamento e a vontade. O planeta Terra, para se ter uma ideia, ele foi moldado pelo pensamento e a vontade de co-criadores em plano maior. Jesus e a sua equipe. Quando aquela massa se desprendeu do Sol e foi manipulada para se tornar o planeta que nós estamos agora, Jesus e a sua equipe estavam à frente. Então, Jesus é um co-criador em plano maior. Isso está escrito no livro Evolução em Dois Mundos, no primeiro capítulo. O nosso lar tem aquelas construções belíssimas, né? Os departamentos. Né? Aquilo foi criado por co-criadores em planos intermediários. E o nosso corpo físico foi criado por nós. Cada um de nós criou o seu próprio corpo físico, aproveitando a parte genética do pai, da mãe, da alimentação e assim por diante. Portanto, nós também somos co-criadores, mas em plano menor. Mas somos co-criadores. Então, todo ser pensante é um co-criador. Jesus e a sua equipe em plano maior, os em planos intermediários, e nós ainda em planos menor, mas também chegaremos lá. Agora, criador é só Deus. Com relação às curas, há 7 passagens nesse capítulo. A primeira que Kardec apresenta é da mulher hemorroísta, ela perdia sangue. E narra assim, era uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e gastos todos os seus haveres, né? E não conseguira nenhum alívio. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e falou, e pensava com ela, se eu tocar as suas vestes, eu estaria curado. O tocou, e no mesmo instante, aquele fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, que saiu de Jesus, que ele falou, Jesus disse, saiu de mim uma virtude. Não, saíram dele fluidos terapêuticos, curadores, restauradores de tecidos, né? E ele se voltou para a multidão e disse, quem me tocou? É óbvio que ele sabia quem havia tocado, né? Seus discípulos lhe disseram, vês que a multidão te aperta de todos os lados e pergunta quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura de quem o tocara. E a mulher, que sabia o que se passava em si, tomada de medo e pavor, veio se lançar aos seus pés e lhe disse a verdade. Disse Jesus. Disse a verdade a Jesus, né? E Jesus respondeu a ela, minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Então, vejam bem, Jesus, um co-criador em plano maior, organizador de um planeta, dominava totalmente o fluido cósmico universal, trabalhava os fluidos e agentes terapêuticos que curava, restaurava tecidos, expulsava obsessores.
Para ele parar um fluxo de sangue era coisa simples. Era só moldar um fluido que agisse como um vaso constritor e direcionar a paciente. O fluxo parava. Mas por que essa irradiação de Jesus, esses fluidos, se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas, uma vez que Jesus não estava pensando nela e tinha a multidão em volta, provavelmente muitos deles doentes, né? É que o fluido é dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo doente pelo seu desejo ardente, a sua confiança, a sua fé. Kardec reporta esse assunto de uma maneira fantástica. Ele fala, com relação à corrente fluídica, o fornecedor, ele age como uma bomba calcante, que empurra os fluidos. E o receptor, o paciente, ele age como uma bomba aspirante, que suga essa corrente fluídica. Algumas vezes é necessário as duas ações, né? O que está fornecendo fluido, direcionar mentalmente para a pessoa, e a pessoa que está querendo receber, agir pelo pensamento, aspirando, aceitando aquelas energias, né? No caso, o que aconteceu foi a pessoa, o paciente, é que sugava aquela energia. Ela estava preparada para aquilo. E por que Jesus disse, tua fé te salvou? Compreende-se que a fé, a que ele se referia, é a força de atração. É a bomba aspirante, aquela que suga esse fluido. De sorte que aquele que não possui essa bomba aspirante, essa fé, ele funciona como um opositor à corrente fluídica, ou uma força de inércia que paralisa a ação. É por isso que, muitas vezes, há duas pessoas a serem curadas, e uma delas é curada e a outra não. Porque ela não possui aquela bomba aspirante. E sim, a fé dela não transporta nem montanha, nem quase nada, né? Ela funciona com uma inércia paralisante e não consegue aspirar aquele fluido que está à sua disposição. Um segundo caso é do cego de Betsaida. Tendo chegado a Betsaida, uma cidade pequenininha, né? Trouxeram-lhe um cego e lhe pediam que o tocasse. Tomando o cego pela mão, Jesus o levou para fora da aldeia. Vejam vocês, às vezes, o tempo que pega o cego, toca nele, leva fora da aldeia. Esse tempo, ele é necessário para fortalecer a fé do paciente, aquela bomba aspirante que nós dissemos. Passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. E o homem olhando disse, eu vejo homens andando que me parecem árvores. Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Então, vejam que Jesus restaurou a visão do cego com seus fluidos terapêuticos. Ele precisou fazer 2 vezes, para dar tempo, para que aquela pessoa assimilasse aqueles fluidos que ele estava passando aí. O terceiro caso é do paralítico. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, de Cafarnaum. Como apresentaram um paralítico deitado em seu leito, e Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico, meu filho, tem confiança, perdoados são os teus pecados. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer-lhe de Jesus, teus pecados são perdoados, equivalia a dizer-lhe, pagasse a tua dívida. A fé que agora possuis eliminou a causa da tua enfermidade. Agora você já percorre o caminho certo. Você já aprendeu. Assim mereces ficar livre dessa sua expiação. Nós sofremos para aprender. A dor, o sofrimento, ele tem uma causa. Não é para nos punir, é para fazer com que exacerbe ou que floresça sentimentos maiores no nosso âmago. Então, quando nós aprendemos, não há mais a necessidade do sofrimento e a cura vem. Se os nossos órgãos ainda estão recuperáveis. Muitas vezes, a pessoa
antes da morte física, ela já está curada. Ela já se transformou, ela já entendeu. Mas e por que ela morre? Porque os órgãos já não são mais recuperáveis, eles já não têm mais vitalidade suficiente para continuar a vida física. Mas a pessoa retorna ao plano espiritual, onde é a nossa verdadeira vida, de uma maneira transformada. É esse o objetivo de Jesus, é essa a proposta de Jesus, o nosso irmão maior. É essa a proposta da doutrina espírita. Outro fato conta a respeito dos 10 leprosos que Jesus curou. Um dia, indo Jesus para Jerusalém, que ficava na Judéia, Jesus morava na Galileia e tinha que passar Samaria para chegar em Jerusalém, né? De Cafarnaum a Jerusalém dá mais ou menos 200 quilômetros. Então, eles iam a pé, mas demoravam dias, né? E Jesus ia ensinando em todos os locais que ele passava. Estando prestes a entrar numa aldeia, 10 leprosos vieram ao seu encontro, e conservando-se afastados, como era a lei, clamaram em altas vozes: Jesus, Senhor nosso, tem piedade de nós. Disse-lhes Jesus: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E quando iam a caminho, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em altas vozes. E foi lançar-se aos pés de Jesus com o rosto em terra, a lhe render graças. Era um samaritano, inclusive. Disse então Jesus: não foram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Nenhum deles voltou para agradecer a Deus, a Jesus, a não ser esse estrangeiro. E disse a esse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Não é relatado o que aconteceu com os outros, que não retornaram para agradecer. Mas se eles não se transformaram, provavelmente a lepra voltou. Porque eles provavelmente não estavam prontos ainda para se modificarem. Outro caso é sobre a pessoa que tinha uma mão seca. Da outra vez entrou Jesus no templo e aí encontrou um homem que tinha uma das mãos seca. E todos observaram para ver se ele, Jesus, curaria aquela pessoa num sábado, para tê-lo um motivo de o acusar. Vejam como eram as pessoas daquele tempo. Mesmo Jesus fazendo tudo que fez, eles queriam alguma coisa para o acusá-lo. Se ele ressuscitou alguém de sábado, se ele curou alguém de sábado, se ele fez algo relevante num sábado, era motivo de acusação. Olha como eram os fariseus da época, né? Então disse Jesus ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e coloque-te ali no meio. E perguntou às pessoas: é permitido em dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? E eles permaneceram em silêncio. Ele, porém, encarando-os com uma certa indignação, uma certa aflição, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela se tornou sã. Seria uma mediunidade de cura, né? Mas como Jesus é um espírito puro, ele faria por si só, sem o concurso de um outro espírito, devido à sua capacidade de restaurar tecidos. Muitas vezes nós damos um passe e a gente faz coisas ao nível de perispírito, e o perispírito manda essas energias ao duplo etérico, que manda ao corpo físico, e nós nos curamos, né, de certos maus. Mas Jesus, né, era o extremo da benevolência, né, o extremo da bondade, e, obviamente, fazia coisas que as pessoas daquela época tinham muita dificuldade de entender. Nós hoje entendemos, porque o Espiritismo nos explica como que funciona a manipulação fluídica, né? O paralítico da piscina também é um fato bastante comentado, que havia um paralítico, ficava perto da piscina, e quando a piscina começava a agitar as suas águas, o primeiro que pulava dentro ficava curado. Olha a ideia das pessoas, né? E segundo eles achavam que era um anjo que fazia aquele movimento, né? Eles não sabiam que aquilo lá, marés,
enchente alta, baixa, esses movimentos, né, eles ocorrem no mar, nos rios, em todos os... Tem movimento para todo lado, né? Mas esse paralítico, ele estava ali, estava doente há 38 anos, e ali naquela posição há um bom tempo, né? E Jesus, tendo o visto deitado, perguntou a ele, você quer ficar curado? Imagina, né? E o doente respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água for movimentada. Durante o tempo que eu levo para chegar até lá, outro desce antes de mim. E disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e vai-te. No mesmo instante, o homem se achou curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. O fato dele estar lá à espera da oportunidade, a fé, que se ele chegasse primeiro, ele seria curado, mostrava a sua fé, a sua resignação. No fundo, ele já havia se curado e já havia se transformado. E o último caso de cura é do cego de nascença. Esse é bastante intrigante, né? Que ao passar, Jesus viu um homem que era cego de nascença. E seus discípulos lhe fizeram esta pergunta. Mestre, foi pecado desse homem ou dos que o puseram no mundo que deu a causa a que ele nascesse cego? Então, veja bem, a pergunta deles. Foi por causa desse homem? Se foi por causa dele, como ele já tinha nascido cego, é porque eles entendiam, acreditavam na reencarnação. Porque já nasceu cego. Se foi por causa dele, é porque eles acreditavam na reencarnação. Foi que ele havia errado em reencarnações anteriores, né? E Jesus lhes respondeu, não é por pecado dele, ele, aquela persona, né? Naquela reencarnação, e nem dos que o puseram no mundo, os seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Como que Deus se manifesta nesse caso? Dando mais uma chance de reencarnação para a recuperação daquele cego de nascença. E teve problemas na reencarnação anterior, veio com a cegueira de nascença e retornaria ao mundo espiritual límpido, já apto a uma nova reencarnação com seu físico perfeito. Mas aquela fé que ele tinha, o merecimento que ele já tinha, fez com que Jesus o curasse. Então, tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, e haveria necessidade disso, né? Vocês vão ver ao longo das curas, Jesus passa saliva, Jesus cuspiu no chão, Jesus impôs a mão, Jesus apenas falou, né? É para dar tempo, fazer algo mais, para que as pessoas possam estar preparadas ao recebimento de todas aquelas energias, né? Então, Jesus cuspiu no chão e, havendo feito lama com a sua saliva, ungiu com essa lama os olhos do cego e lhe disse, vai lavar-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, precisava desse tempo, né, para fortalecer a fé. Lavou-se e voltou vendo. Então, Jesus tinha essa capacidade de manipular o fluido cósmico universal, restaurando os tecidos, ou mesmo criando tecidos novos, quando eles não existem. Um outro item relatado são os itens dos processos. No caso aqui, Kardec já fala na revista e no livro A Gênese que a possessão existe. E a possessão pode ser uma possessão mal, espíritos fazendo com que encarnados sofram, e pode ser uma possessão benévola, que ele toma o corpo de uma certa, de uma pessoa encarnada para melhor fazer coisas, ou escrever, ou mostrar algumas atitudes, né, para ser exemplo para as pessoas ao seu derredor. Mas, no caso, são espíritos malévolos, esses citados das possessões. Vou citar os 3 casos aqui. Os possessos é que Jesus expulsava os demônios, que eles diziam, né, os obsessores, devido à sua ascendência moral. É o que nós tentamos fazer nas reuniões de desobsessão. Dialogar com essas entidades que ainda estão querendo se vingar, prejudicando seres que eles tiveram alguns problemas, quer seja nessa ou em outras reencarnações. E o primeiro caso é da mulher encurvada. Todos os dias de sábado, ensinava Jesus na sinagoga próxima. Um dia viu ali uma mulher possuída de um espírito que a punha doente havia 18 anos. Ela era tão curvada
que não podia olhar para cima. Vendo a Jesus, a chamou e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe ao mesmo tempo as mãos e ela, endireitando-se, rendeu graças a Deus. Então, é o que acontece nas nossas reuniões de desobsessão. Às vezes a gente vê pessoas que chegam lá com a dor de cabeça ruim, sai de lá tranquilo. Obviamente, nós não podemos comparar, né, o que nós fazemos numa reunião de desobsessão com o que fazia Jesus. O outro item narrado em relação a processo é o homem possesso de um espírito impuro. Vieram em seguida a Cafarnaum e Jesus, entrando primeiramente em dia de sábado na sinagoga, instruía todos aqueles que ali estavam. E eles admiravam, né, da sua doutrina, porque ele os instruía como sendo autoridade e não como os escribas da época. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, o que exclamou: que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré. Você veja que a pessoa estava bem obsediada, né? O espírito falava através da boca daquele ser encarnado. Né? Viestes para nos perder, eu até procurei em 4 traduções. É isso mesmo que está escrito. Viestes para nos perder, eu achei que era prender, né? Sei quem és o santo de Deus. Jesus, porém, disse-lhe: cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando o homem violenta convulsões, saiu dele. Era o dito processo de desobsessão. Então Jesus lança os seus fluidos sobre o obsidiado. Sua vibração, a vibração do obsidiado, se eleva e o obsessor não consegue mais entrar no seu raio de ação. Ou mesmo, o obsessor aceita sair pela ascendência moral que tinha Jesus. Ele tinha moral para falar: vem para cá, vai para lá, sai daqui. Ele tinha, né? Ele tinha essa ascensão. E o terceiro caso de possessão é o que é narrado, como está no capítulo 15º, apresentaram-lhe, então, um possesso cego e mudo, e Jesus o curou. De modo que o possesso começou a falar e a ver, e todo o povo ficou admirado. Mas os fariseus, ouvindo e vendo isso, diziam: este homem expulsa os demônios com auxílio de Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha, a ideia daquelas pessoas, né? Eles diziam que tudo que Jesus fazia, aquelas coisas sobrenaturais para a época, não era influência ou ligação direta de Jesus com Deus, mas era a ajuda de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Então, os fariseus daquela época pensavam que toda a faculdade tida como sobrenatural, descreve Kardec, era obra do demônio, pois que, na opinião deles, era do demônio que Jesus recebia o poder de que dispunha. Esse mais um ponto de semelhança daquela época com a época atual, onde a igreja procura fazer tudo quanto às manifestações espíritas, né? Dizendo que é obra do demônio, que a pessoa, quando desencarna, fica dormindo, que não é possível ela se manifestar, outras vezes que está no inferno, mas se ela fica dormindo, como vai estar no inferno, né? E se a pessoa fica aqui 50, 100 anos, depois desencarna e vai para o inferno, com a bondade divina. Deus, como nos criou, não sabia quem acertaria, quem caminharia para o bem e quem erraria. Você já sabia quem erraria porque ele nos criou. É porque Deus nos criou todos, simples e ignorantes. Todos nós vamos errar, mas todos nós vamos aprender e acertar e seremos espíritos puros, como é Jesus. Então, não esqueçam, Deus, na sua bondade, na sua justiça, nos criou todos simples e ignorantes, mas perfectíveis. Seremos deuses, como disse Jesus. Esse é o objetivo das reencarnações, né? Com relação ao outro item, ressurreições, há 3 casos aqui. Primeiro, a filha de Jairo, né? Tendo Jesus passado novamente de barca para outra margem do rio, logo que desembarcou, viu uma grande multidão. E um chefe da sinagoga, de nome Jairo, veio ao seu encontro e ao aproximar-se dele, se lançou aos seus pés a suplicar-lhe, dizendo: tenho uma filha que está num momento extremo. Vem pôr-lhe as mãos para acordar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhando
acompanhado de grande multidão que o comprimia. Chegando à casa do chefe da sinagoga, do Jairo, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e gritavam. Entrando, disse-lhes: por que fazeis tanto alarido? Por que chorais tanto? Esta menina não está morta, ela apenas dorme. E riram dele. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia, e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava com 12 anos, e ficaram todos maravilhados e espantados. Ela não havia morrido, ela tinha a letargia ou a catalepsia. Quem estiver interessado em ver, estuda em Livro dos Espíritos a questão 422 a 424. Então, ela, naquele estado mórbido, parecia que estava morta, já com poucas energias, poucos fluidos, recebeu uma injeção fluídica e se restabeleceu, mesmo porque ela não estava morta. Porque a partir do momento que todos os laços que conectam o nosso perispírito ao nosso corpo, todos os laços se rompem, aí não tem mais volta. Aí a pessoa se desprende. Mas se houver algumas conexões ainda ligadas, é possível a pessoa se restabelecer. O segundo caso é o filho da viúva de Naim. É mais ou menos a mesma história. Jesus chegou a uma cidade de nome Naim, acompanhavam seus discípulos e grande multidão. E quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam a sepultar um morto, que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, Jesus se tomou de compaixão daquela mulher e disse: não chores. Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que o conduziam pararam. E ele disse: menino, levanta-te, eu te ordeno. Imediatamente o menino se sentou e começou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. É o mesmo caso, letargia ou catalepsia. Há vários casos, né, que pessoas foram enterradas, depois de algum tempo, eles foram retirar os ossos, ou coisa parecida, ou mudar de local, e via que a pessoa estava de lado. Não estava, né, o decúbito ventral, como se diz, né? Estava de lado. Por quê? Elas não estavam mortas. Acabaram morrendo depois por falta de oxigênio, né? E o terceiro caso, que é o mais comentado, é a ressurreição de Lázaro. Lázaro também era cataléptico, coletárgico. Ele parecia que estava morto, mas não estava. Que, como disse, quando todos os laços se rompem, não havendo mais conexão entre o perispírito e o corpo, aí não há volta, né? Então, no caso de Lázaro, ele já estava há 4 dias. E a irmã dele disse que ele já tinha mau cheiro. Até possível que alguma parte, a pele, alguma parte, já estivesse entrado em putrefação. Mas, na verdade, ele não estava realmente morto, né? E Jesus, com aquela injeção fluídica, fez com que ele se restabelecesse. Mas todas essas pessoas que Jesus ressuscitou, que não estava morta, a gente tem que entender, morreram depois, porque a morte física é uma lei da natureza, né? Um outro fato muito interessante é Jesus caminha sobre as águas. Jesus pediu que seus discípulos tomassem a barca e passassem para outra margem, antes dele, que se despedia daquela multidão que ouvia os seus ensinamentos. E depois de ter despedido, subiu ao monte para orar. E, tendo caído a noite, achou-se ele sozinho naquele lugar. Mas já à noite, Jesus foi ter com os seus apóstolos, caminhando sobre as águas. Quando eles ouviram andando sobre as águas, perturbaram-se e dizia: é um fantasma. E se puseram a gritar amedrontados. Jesus então lhes falou: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Você vê, hoje, se a gente vê um espírito, a gente acha que é assombração, é um fantasma, né? Às vezes é um ente querido que veio querer dar alguma comunicação, falar que está tudo bem, e a gente, ao invés de ouvir, sentir aquela empatia, sai correndo. E Pedro, que era um medroso pelo jeito, né? E o mais afoito também, embora uma alma grandiosa, respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. E disse Jesus: vem. E Pedro, descendo da barca, caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus.
mas vindo uma ventania, ele teve medo. E como começasse a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Logo Jesus, estendendo-lhe a mão, disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E tendo subido para a barca, cessou o vento. Então os que estavam na barca, aproximando-se dele, o adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. O que aconteceu nessa passagem? Jesus envolveu e penetrou com os seus fluidos o corpo de Pedro, como acontecia com as mesas girantes, que ficavam suspensas, né, por algum tempo, mesas pesadas, ficavam suspensas. O que os espíritos faziam? Tiravam ectoplasma dos médios ali existentes, manipulavam no mundo espiritual, injetava naquela mesa e ela submergia, flutuava, né? E por que Pedro afundou? Essa é uma pergunta, né? Porque com fé, poucos fluidos eram suficientes para fazer com que ele vomitasse. Mas, a partir do momento que ele perde aquela fé, ou seja, ele passa a ter uma certa repulsão, aí são necessários que mais fluidos sejam direcionados a ele. Foi esse o caso. Na transfiguração, a transfiguração é super interessante, né? 6 dias depois, tendo chamado Pedro, Tiago e João, Jesus os levou consigo a um alto monte afastado e se transfigurou diante deles. Enquanto oravam, seu rosto pareceu inteiramente outro. Suas vestes se tornaram luminosas e brancas como a neve. Como na terra não possa fazer algo tão branco. E eis que surgem Moisés e Elias a conversar com Jesus. Então, a transfiguração de Jesus ocorreu com a exteriorização de seu perispírito e a materialização perispiritual de Moisés e Elias, já que Pedro, Tiago e João eram médios. Eles forneceram fluidos a eles. Ou mesmo Jesus, manipulando os fluidos e fornecendo a Elias e a Moisés. Ou eles próprios, Elias e Moisés, eram grandiosos, eles tinham essa capacidade também, né? Muito bem. Outra passagem é a tempestade aplacada. Fazia aquele vento, tempestade. Olha o que Jesus fez. Narrado assim. Certo dia, tendo tomado uma barca com seus discípulos, disse-lhes Jesus, passemos a outra margem do lago. Partiram então, e durante a travessia, Jesus adormeceu. Então uma grande ventania se abateu de súbito sobre o lago. De sorte, enchendo-se d'água a barca, eles se viam em perigo. Aproximaram-se de Jesus e o despertaram, dizendo, mestre, vamos morrer. E Jesus, levantando-se, falou ameaçador aos ventos e às ondas agitadas que se aplacaram, sobrevindo grande calma. Então, lhes disse. Então, Jesus disse a eles, onde está a vossa fé? Olha que eles já haviam caminhado com Jesus 1 ano, 2 anos, talvez 3, né? E eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros, quem é esse que dá ordens aos ventos e às ondas e elas lhe obedecem? Kardec narra nesse capítulo o seguinte fato, ainda não conhecemos bastante os segredos da natureza para dizer se há ou não inteligências ocultas presidindo a ação dos fenômenos atmosféricos. Mas Jesus podia, né, atuar sobre tais inteligências, os elementais, se é que existem, né, que governam, que manipulam esses fenômenos atmosféricos. Né? Isso é controvertido aí. Mas o próprio Jesus, ele poderia aplacar, fazendo com que a sua capacidade de manipular esses fluidos fizesse com que a ventania cessasse, a chuva parasse, ele tinha toda essa capacidade. Né? E agora um assunto muito interessante, que são as parábolas. Que Jesus, quando falava em parábolas, não é para interpretar ao pé da letra. Ao pé da letra, essas coisas não aconteceram. Vou mostrar 3 parábolas que constam nesse capítulo aí. A primeira é Bodas de Caná, a transformação de água em vinho. É tão interessante isso, mas só foi relatado por um evangelista, João. E é apresentado como o primeiro milagre que Jesus operou. E nessas ocasiões, quer dizer, nessa condição, deveria ser mais falado, mais notado, né? Entretanto, cita Kardec, bem fraca seria a impressão disso ter ocorrido, pois que nenhum outro evangelista trata desse fato.
Um fato tão extraordinário era para deixar espantados, no mais alto grau, os convivas e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que não perceberam tal milagre. Se bem que, a rigor, o fato se possa explicar pela ação fluídica de Jesus transformando a água em vinho, Kardec reporta que é mais racional que se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas, a do mal rico, da figueira que secou, do bom samaritano e tantas outras que, todavia, se apresentam com o caráter de fatos ocorridos, mas não ocorreram. Provavelmente, durante a festa, terá ele aludido ao vinho e à água, tirando de ambos um ensinamento. E tem também aí a multiplicação dos pães, né? A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado as pessoas. Entretanto, a maioria das pessoas tem visto nessa narrativa uma simples parábola, em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. O prodígio, no caso, está no ascendente da palavra de Jesus, muito poderosa suficiente para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazer esquecer de comer. Esse poder moral comprova a superioridade de Jesus, muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que tem de ser considerado uma alegoria. E Missionários da Luz, Chico Xavier e André Luiz, o Espírito, no capítulo 11, tem lá intercessão. E nesse capítulo consta: o homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios. Isso pode ter facilitado esse tipo de alimentação. As pessoas, através do oxigênio, o fluido cósmico universal, nas suas mais variadas transformações, que alimentam o nosso corpo, Jesus facilitou essa entrada, né? E essa explicação, a palavra de Jesus alimentando a multidão, é confirmada também nas duas passagens seguintes. Vamos ver o que Jesus falava no fermento dos fariseus. Ora, tendo seus discípulos passado para o outro lado do mar, esqueceram de levar pães. E Jesus lhes disse, tenham cuidado de prevenir-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os dois poderes religiosos maiores, e que, inclusive, comandavam o Sinédrio, né? Eles, porém, pensavam e diziam entre si, é porque não trouxemos pães. E Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, homens de pouca fé, por que haveis estar cogitando de não terdes trazido pães? Ainda não compreendeis e não vos lembrais quantos cestos levastes? Como não compreenderíeis que não é o pão que eu vos falava? Como disse, que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Eles então compreenderam que Jesus não lhe dissera que se preservassem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Outra passagem do pão do céu. Na primeira passagem, lembrando o último fato narrado, Jesus dá claramente a entender que não se trata de pães materiais, pois a não ser assim careceria de objeto a comparação por ele estabelecida com o fermento dos fariseus. Ainda não compreendeis, de Jesus, e não vos recordais de que 5 pães bastaram para 5.000 pessoas, e que 2 pães foram bastante para 4.000? Como não compreendestes que não era de pão que eu vos falava, quando vos dizia que vos preservasses do fermento dos fariseus? Então, Jesus foi claro. Não compreendestes que não era do pão que eu vos falava. Outra parábola que não aconteceu foi a tentação de Jesus. A tentação de Jesus é, pois, em sentido figurado. E é preciso ser cego para tomá-lo ao pé da letra, né? Como pode o Messias, o verbo de Deus encarnado, estar submetido às sugestões do demônio? O espírito do mal nada poderia fazer sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no pináculo do templo. Adora-me, que te darei todos os reinos da terra, disse o demônio. Para Jesus, o governador da terra, não faz sentido. Aliás, o demônio também é filho de Deus, né? Demônios é uma pleiade de espíritos que ainda se comprazem no mal, mas que também se ressarcirão e chegarão à perfeição, como Jesus chegou.
E outro caso são os prodígios por ocasião da morte de Jesus. Narra o Evangelho, Mateus. Ora, desde a hora sexta até a 9ª hora, toda a terra se cobriu de trevas. Ao mesmo tempo, o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu. As pedras se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que estavam no sono da morte ressuscitaram. E saindo de seus túmulos após a ressurreição, vieram à cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. Compungidos com a morte de seu mestre, os seus discípulos, sem dúvida, ligaram a essa morte alguns fatos particulares, aos quais, noutra ocasião, nenhuma atenção houveram prestado. Como que a terra se tremeu? Ficou em trevas durante 6 horas, né? O véu se rasgou. Faz sentido, né? São parábolas, né? Outra é a aparição de Jesus após a sua morte. Muitas pessoas dizem que é um milagre. Nós sabemos que não, né? Mas Maria Madalena se conservou fora, perto do sepulcro, a derramar lágrimas. E estando a chorar, como se abaixasse para olhar para dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro do lado dos pés. Disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ela respondeu: é que levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Disse-lhe Jesus: Maria. Logo ela se voltou e disse: Rabone, isto é, meu Senhor Jesus. E Jesus aparece em sua forma perispiritual, sem o corpo físico. Vejo que Jesus apareceu, depois da sua morte também, apareceu para Cleófas, né? E mais um na estrada de Emaús. Jesus apareceu para os 10 apóstolos, quando Tomé não estava, e Tomé questionou, queria colocar os dedos em suas chagas, e Jesus retorna e aparece aos 11 apóstolos, inclusive Tomé, menos Judas, né? Depois Jesus aparece aos 11 apóstolos na beira do mar da Galileia. Jesus aparece em espírito, né? É o seu perispírito que dava aquela forma. Né? Seu corpo já havia o deixado. Né? E tem também o desaparecimento do corpo de Jesus. Também é controvertido, né? Tem que orar bem tem a 5ª edição, que foi suprimido um item, né? Olha bem, até a 4ª edição tem esse item do desaparecimento do corpo de Jesus, e ele fala de uma maneira bem clara. Fala assim: após o suplício de Jesus, seu corpo se converteu inerte e sem vida. Foi sepultado como são de ordinários corpos, e todos o puderam ver e tocar. Após a sua ressurreição, quando deixou a terra, seu corpo se desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio. Prova evidente de que aquele corpo, quando ele apareceu após a morte, era perispiritual. Concluindo que, se foi possível que Jesus morresse na cruz, é porque carnal era seu corpo. Como que nós explicamos o desaparecimento do corpo de Jesus? O seu corpo era carnal, como o nosso, constituído de átomos, como o nosso, né? Mas ele teve as suas ligações atômicas desligadas, e essa matéria voltou a fazer parte do fluido cósmico universal, ou alguma forma fluida que compõe os fluidos terrestres. Então, Jesus tinha essa capacidade de aglutinar matéria e desaglutinar. O que Jesus fez? Simplesmente fez com que aquele material energético que segura a nossa matéria se rompesse. E esse corpo, essa matéria, voltou ao fluido cósmico universal, ou como fluido de tantas variações que nós temos, que nós conhecemos, né? Então, Jesus, um co-criador de um plano maior, ele tinha, obviamente, esse poder. Então, nós vejamos, já terminando, concluindo, que Kardec foi prudente nas narrativas, explicando a capacidade de Jesus em curar cegos, paralíticos, possessos, e quando envolvia pessoas, ele fazia o trabalho. Mas que nas coisas puramente materiais, transformar água em vinho, multiplicar pão, multiplicar peixe, ao que tudo indica, Kardec escreve, ao que tudo indica, foram parábolas. Embora Jesus tinha essa capacidade para multiplicar pães, peixes, transformar água em vinho, por ser ele, né, como já dissemos várias vezes, um co-criador em plano maior. Mas Jesus não estava preocupado em mostrar prodígios físicos. A preocupação de Jesus era a alma, a transformação do ser humano, como ensina o Espiritismo. Então, resumindo, as parábolas de Jesus, elas devem ser bem estudadas. Por exemplo, porque na parábola do bom samaritano, só Lucas
fez menção a tal narrativa. E os apóstolos que conviveram com Jesus não fizeram. Só Lucas, que veio depois de Cristo. Porque na transfiguração do Tabor, João, que estava presente, não narrou esse fato. E os outros 3 evangelistas o fizeram. Porque se narra que Jesus expulsou uma legião de demônios que pediram para entrar em porcos. Era quase 2.000 porcos. Que se precipitaram no mar e se afogaram, esses porcos. Se nem porcos havia naquela região, eles eram tidos como imundos. Além do que, o espírito humano não se adequa em corpo de animais. São narrativas que a gente deve saber interpretar. O que podia é o espírito se materializar para os porcos, eles se assustaram e se precipitaram no rio, mas nem porcos tinha naquela região, né? Então, nós temos que saber sempre interpretar os tidos milagres para entender melhor os ensinamentos de Jesus. E mais importante do que isso, é seguir as bases que a doutrina nos otorgou. Ter fé raciocinada para saber filtrar e interpretar tudo que chega até nós. E praticar a caridade, porque independente das nossas convicções religiosas, fora da caridade não há evolução, ou seja, não há salvação. Pensemos sempre nisso. E que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Não? Maravilha. Bom. Aqui, ó, a Mariana acho que vai aparecer aí, mas aqui ainda não tem nenhuma pergunta. Aqui tem boa noite da Ordália Cristina, do Daniel Alves, da Jenny Rossini, da Marcelinha, da Tia Leca. Tá. Muito bem, então, eu vou fazer a prece final agora e vou ficar aguardando. Se houver perguntas, né, vocês me passam aí, tem a Mariana e o Bruno, aqui me passam e nós vamos responder. Porque esse é um assunto muito interessante, né, sobre esses milagres. Mas então eu vou fazer a prece final e vocês ficam à vontade, quem queira fazer alguma pergunta, que nós estaremos aqui para respondê-las, né? Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, o nosso irmão maior, agradecer os bons espíritos, o nosso anjo da guarda, pela oportunidade que temos em renascer, reencarnar aqui no nosso planeta Terra, aqui no Brasil, aqui em Ilha Solteira, perto, próximo a uma doutrina consoladora que nos esclarece o porquê nós estamos aqui na Terra, o porquê dos nossos sofrimentos, o porquê da nossa felicidade, mostrando a todos nós que é uma passagem essa nossa vida no corpo físico, mas que retornaremos ao mundo espiritual e, com certeza, muito melhor do que aqui chegamos, pelo aprendizado que nós tivemos, por todas as oportunidades, as experiências que nós assambarcamos ao longo desses 10, 20, 50, 100 anos que nós passamos aqui na Terra, sedentos por mais outras oportunidades de reencarnar, mais outra oportunidade de reencarnar, inclusive próximo, né, a essa doutrina esclarecedora, que com certeza nos ajuda a galgar cada dia um patamar a mais no nosso processo evolutivo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e faça que dentro de nós sempre prolifere, né, aquela ideia do amor a Deus, a Cristo, ao próximo, como a nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Não apareceu nenhuma pergunta? Boa noite da Beth, da Joana Rosa Silva, Ordália Cristina, Daniel Alves Pereira, por enquanto. Beth, nossa querida irmã, nós precisamos começar a fazer as nossas lives também, né? A Beth parece que vai coordenar um grupo no Google Meet, ou mesmo no Stream, né? É interessante a gente fazer isso aí. Tá? A nossa casa está precisando. Ou junto ao nosso grupo de auxílio, ou junto aos trabalhadores da casa, fazer palestra todo domingo, como era de praxe, né? Vamos nessa. A Joana Rosa é a coordenadora doutrinária do Cialuz, né? Tem a Ordália também, mas quem tem? A Daniel Alves Pereira. Ah, o Daniel, tem o Daniel também. E depois tem a Leca, tem a Marcelinha, né? Tem um monte de pessoas que estão aparecendo. Mas essas lives nós temos que divulgar mais, né? A divulgação saiu meio tardia e muitas vezes as pessoas não chegam lá. Mas a gente precisa criar mais
essa performance de toda segunda-feira, às 19 horas, vai ter uma live. Então, é o grupo do Cialuz, o grupo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas todos podem assistir, né? E vamos criar também, talvez, o nosso grupo do Caibar para se juntar a Caibar e Cialuz e ter pelo menos 2 dias de palestra. Se não tem nenhuma pergunta, eu até esperaria que aparecesse aqui no chat, e quando eu participo dessas lives, eu sempre faço pergunta. Eu adoro fazer perguntas, só para ver a opinião dos outros, não para tentar pressionar ou ver até onde a pessoa sabe. É porque a doutrina espírita, nós somos filosofia é questionamento, né? Então, essa pergunta a gente fala, porque só Lucas falou sobre a parábola do bom samaritano, porque só Lucas era estrangeiro. O São Lucas nasceu em Antioquia, na Síria, né? O Marcos, o João e o Mateus eram galileus, e eles não eram samaritanos, né? Outra coisa, como disse, por que o João Evangelista não narrou o fato da transfiguração se ele estava presente? Era Pedro, Tiago e João. Por que ele não narrou, né? Mas se eles não perguntavam, então eu não vou responder, né? Não tem mais nenhuma pergunta, Vitor? Não. Não tem? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que estão nos assistindo e outros que, porventura, assistirão posteriormente, possam fazer essas perguntas, né? Para a gente tenta responder. Agradeço muitíssimo o meu filho, Bruno, que está me assessorando aqui, né? A Maiara, a Mariana, que também está assessorando, o Ariel também, que é um dos nossos assessores aqui. Agradeço ao Ralf, o coordenador do grupo, e a todos que administram e que participam do nosso grupo, né? Que a paz de Jesus estejam com todos nós, hoje e sempre. Muito obrigado e graças a Deus. Um abraço fraternal a todos vocês. Que assim seja.